Curta, compartilhe, comente e se inscreva no canal. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Os pais de Jesus iam todos os anos a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele completou 12 anos, subiram para a festa como de costume. Passados os dias da Páscoa, começaram a viagem de volta, mas o menino Jesus ficou em Jerusalém, sem que seus pais o notassem. Pensando que ele estivesse na caravana, caminharam um dia inteiro. Depois, começaram a procurá-lo entre os parentes e conhecidos. Não o tendo encontrado, voltaram para Jerusalém à sua procura. 3 dias depois, o encontraram no templo. Estava sentado no meio dos mestres, escutando e fazendo perguntas. Todos os que ouviam o menino estavam maravilhados com sua inteligência e suas respostas. Ao vê-lo, seus pais ficaram muito admirados e sua mãe lhe disse: "Meu filho, por que agistes assim conosco? Olha que teu pai e eu estávamos angustiados à tua procura." Jesus respondeu: "Por que me procuráveis? Não sabias que devo estar na casa de meu pai?" Eles, porém, não compreenderam as palavras que lhes dissera. Jesus desceu então com seus pais para Nazaré e era-lhes obediente. Sua mãe, porém, conservava no coração todas estas coisas. E Jesus crescia em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e diante dos homens. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje é domingo, dia do Senhor, e a igreja comemora essa solenidade da Sagrada Família. É importante notar a importância da família. A família, ela é tão importante na vida do ser humano que Deus quis ter uma família. Jesus quis ter uma família. Essa família formada por José, o seu pai adotivo, segundo a carne, Maria, sua mãe, e por fim ele. Está ali a forma, a tradição de como Deus quer que a família seja. A família é formada pelo pai, a mãe e os filhos. Essa é a família criada por Deus, tradicionalmente conhecida e reconhecida por Deus por toda a eternidade. Hoje existem várias formas de famílias aí criadas pelo homem. O homem está numa degradação muito grande, que vem criando uns modelos de família que não tem nada a ver com aquilo que é a família. Eu repito, a família completa é formada pelo pai, a mãe e os seus filhos. E aí entra o 4º mandamento, que nos diz que devemos honrar os nossos pais. E aí tem os deveres próprios da família, dos pais para com os filhos e dos filhos para com os pais. O homem, ele é o provedor da casa. A mãe é a administradora da casa. É aquela que cuida da casa, cuida dos filhos. E os filhos precisam ter um ambiente
onde eles possam crescer favoravelmente, como está dizendo aqui no Evangelho de hoje, que depois dessa perda aí que aconteceu de Jesus em Jerusalém e os pais dele o encontraram-no 3 dias depois, e depois Jesus vai para Nazaré, porque eles estavam em Belém, e ali vai dizer assim, e era-lhes obediente. Os filhos, eles precisam crescer neste ambiente de obediência aos seus pais. Os filhos precisam saber que os seus pais têm autoridade sobre eles e eles precisarão obedecer os seus pais. No entanto, os pais precisarão cuidar bem dos seus filhos, dando um ambiente, como eu já disse, que seja favorável ao seu crescimento. Os pais precisam estar com os olhos voltados para os seus filhos, cuidando deles, não permitindo que nada de mal possa acontecer. E cuidando dos seus próprios filhos, na medida que eles vão favorecendo este ambiente, os filhos vão crescendo e se tornando pessoas boas para a sociedade e boas para Deus também. No Evangelho de hoje nós vimos aí essa questão de Jesus que tinha desaparecido ali da caravana, porque quando se ia para Jerusalém para as grandes festas, os filhos ou ficavam com a caravana dos pais, dos homens, ou na caravana dos filhos, das suas mães. E ali, por uma situação que não sabemos o porquê, dá a impressão que José pensava que Jesus estaria com Maria, e Maria pensava que Jesus estaria com José, e justamente diante dessa situação ele desapareceu. Mas vejam, aonde eles encontraram Jesus? No templo, disputando, conversando com os fariseus, falando das coisas de Deus, levando os fariseus a uma compreensão melhor da Sagrada Escritura, e eles ficaram totalmente admirados diante de tanta sabedoria. E quando os pais encontraram-no, Nossa Senhora falou, meu filho, mas estávamos procurando você, onde é que você estava? Ele, não sabias que devo ocupar-me das coisas do meu pai? Encontraram Jesus no templo. Você que é pai, e você que é mãe, eu te pergunto, aonde está o seu filho? O que você tem feito com os seus filhos? Com quem vocês têm deixado os seus filhos? Na escola, onde os seus filhos estão estudando, vocês têm averiguado para saber o que é que os seus filhos estão aprendendo? Quais são as companhias que seus filhos estão? Eles estão com pessoas de boa índole ou eles estão andando com pessoas de má índole? Porque vocês sabem muito bem disso. As pessoas, elas são aquilo que os outros são. No ambiente onde elas estiverem, elas vão ser aquilo que as pessoas estão ensinando. Quem são as pessoas que estão com seus filhos? Você tem dado o tempo necessário para os seus filhos? Você tem vigiado os seus filhos?
Quando o seu filho desaparece, você já fica ali procurando para saber onde é que está. O que você tem feito com os seus filhos? Os seus filhos é uma obra de arte. Os seus filhos, eles são de Deus. Eles pertencem a Deus. E Deus tem dado a vocês esta graça de vocês cuidarem deles. A missão dos pais é levar os seus filhos à santidade, é levar os seus filhos a serem de Deus, a ter um coração voltado para Deus. A missão dos pais é levar os seus filhos para que seus filhos possam bem dizer, glorificar a Deus. A missão de vocês, pais, é levar os seus filhos para que eles possam ganhar o céu um dia. Isso é necessário na vida dos seus filhos e isso é necessário para que vocês possam, nesse cuidado, levar os seus filhos a esse objetivo maior. Repito mais uma vez e pergunto: aonde estão os seus filhos? O que você tem feito com os seus filhos? Vocês têm dado limites aos seus filhos? Ou tudo aquilo que seus filhos pedem, você acaba dando? Você tem mimado os seus filhos? Em alguns momentos você tem falado ali com firmeza com seus filhos, mostrando para eles o que é o certo e o que é o errado. Quando o seu filho erra, quando ele faz alguma coisa de errado, você ri? Ou você mostra para eles que eles não devem fazer esse tipo de coisa? Repito mais uma vez: com quem você tem deixado os seus filhos? Vocês têm exposto os seus filhos? Hoje em dia, nós vemos aí na internet os pais expondo os seus filhos, os filhos fazendo live, fazendo programas. Será que o seu filho está preparado para lidar com essas coisas agora? Ou seus filhos estão no tempo de aprender? Vejam no evangelho de hoje. Ali diz que Jesus, ele foi de Jerusalém, levado pelos seus pais para Nazaré, aonde ele estava sendo criado. E ali diz que ele foi para ser obediente. E é interessante que do nascimento de Jesus até esses 12 anos, ali mostra a vida oculta de Jesus. E dos 12 anos até os 30 anos, também Jesus só aparece em alguns momentos. Em alguns momentos. Ali, quando ele nasce, quando ele é levado ao templo para a purificação, para a circuncisão, quando os reis magos e os pastores o viram, e ali, aos 12 anos, depois, nesse tempo, não se fala de Jesus. Jesus está ali com seus pais, aprendendo as coisas. José era carpinteiro, Jesus aprendendo ali a arte da carpintaria junto com José. Mas ele não é exposto. Tomem cuidado com a exposição dos seus filhos. Meus irmãos e minhas irmãs, pais, saibam de uma coisa: vivemos tempos terríveis, vivemos tempos difíceis. Infelizmente, nós temos nos deparado com sequestro de crianças. E muitas vezes essas questões de sequestros se dá justamente por causa dessa exposição. No Instagram, aí mostra a foto dos filhos,
diz agora estamos viajando para tal lugar, e vai se mostrando o dia que vai sair, o dia que vai chegar, a escola onde o filho está, estuda, e vai se expondo, vai mostrando. E aí os sequestradores vão sabendo, vão estudando as situações e acabam sequestrando os seus filhos. Estejam de olho nos seus filhos. E com essas histórias também de tantos pedófilos que hoje nós vemos, criminalidade dentro desta questão, por causa de exposição dos filhos, deixam os filhos com qualquer pessoa. Vejam com quem vocês têm deixado os seus filhos. E aí tiram foto, mandam fotos, gravam vídeos de criancinhas e tudo mais. Nos tempos de hoje, quanto menos vocês puderem expor os seus filhos, isso é um conselho que eu estou dando como sacerdote, quanto menos vocês expuserem os seus filhos, é melhor. Melhor será para vocês, melhor será também para os vossos filhos. Jesus levou a vida dele toda nessa fase da infância, até quando ele chegou à fase adulta, ele passou esse tempo oculto. Tanto que nós falamos assim dentro da linguagem da igreja, a vida oculta de Jesus. Os seus filhos não são para estar nessa exposição toda. Eu repito, quantos vídeos eu vejo de pais aí que pega os seus filhos e fica colocando, fazendo vídeo com seus filhos, vídeos engraçados, as crianças ali já falando como se fossem adultas, e os pais mostrando. E eu sei que por trás desses negócios de like, o que está por trás também é a monetização, muito dinheiro que entra no meio. Mas eu repito e pergunto mais uma vez, é hora de você estar expondo seus filhos desta forma? Não é a hora em que você precisa entender que seus filhos precisarão aprender as coisas com vocês? E na medida que vão aprendendo as coisas, eles vão se tornando bons filhos? Ou é o momento de você expor? Vivemos tempos difíceis. Não é tempo de exposição. Maria guardava tudo no coração. Jesus era submisso a José e era submisso a Maria. E Jesus só se apresentou aos 30 anos de idade. E aí ele começou a pregar o Evangelho. Pais, cuidem bem dos vossos filhos. Cuidem bem dos vossos filhos. Os seus filhos foram dados por Deus para que vocês possam cuidar deles. Se você tem cuidado como deveria cuidar, com quem você tem deixado os seus filhos? Vocês estão vendo que eu estou fazendo essa pergunta com frequência, porque essa pergunta ela é muito importante. Vocês têm ido trabalhar e deixar os seus filhos com quem? Eu acho muito bonito ver mães que têm compreendido o valor e a responsabilidade de cuidarem dos seus filhos, e aí combinados com os esposos, né? Eles chegam à conclusão que a mãe precisaria deixar o trabalho para estar mais próximo dos seus filhos, porque a mãe é que educa, a mãe é que cuida.
E eles dizem, depois, quando crescer, aí eu revejo essa questão de voltar a trabalhar novamente. Mas irei trabalhar agora em casa, dando a vida pelos meus filhos. Uma mulher dizia para outra, na verdade era uma mãe, hoje eu fico sem dormir, cuidando dos meus filhos, para quando eles crescerem, eu poder dormir tranquilamente. Ou seja, se eu não cuido dos meus filhos agora, e eu fico numa boa, no futuro, eu vou ter que ficar sofrendo para tentá-lo trazê-los de volta e não conseguirei mais, e vai ser difícil. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a sua mãe, Maria Santíssima, e no dia da Sagrada Família, desça sobre você a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.